E o Nilton meteu dinheiro no Galo e fez a famosa Selegalo. Selegalo. Que decepção essa Selegalo. Mas você sabe que na época, acho que foi 3 milhões que o Nilton meteu no Galo. E o Atlético contratou aquele jogador, Renato Gaúcho, Neto. Renato, vamos lembrar? Renato Gaúcho, Gaúcho falecido, Gaúcho que fundou inclusive o Cuiabá. Luiz Carlos Vinck. Luiz Carlos Vinck, Darcy. Craque Neto. Adilson Batista. Craque Neto. Craque Neto, Adilson Batista. Vamos Éder. aguardar. O Éder voltou. E o Éder voltando. Exato. Eram 7. Mas eu cheguei pro Afonso Paulino, que era o presidente na época. Fui conversar com ele, porque a gente estava com 3, 4 meses de salário atrasado. Aí eu falei, como é que você está fazendo essa seleção aí, esses jogadores e a gente aqui? Vocês não, tipo assim, trouxe os caras ou vocês estavam sem receber? Esse dinheiro que o Nilton Cardoso emprestou é para montar esse time. Tem nada a ver com... Falei, mas como que eu vou ficar com 3, 4 meses de salário atrasado, a galera toda lá, funcionário e tudo, e os caras ganhando em dia? Eles estavam recebendo em dia? Tava Mesmo, o dinheiro foi para eles. Vai ser legal. Falei, presidente, você tá maluco. A Unimed fez isso, né? Com alguns jogadores. Você sabe como é que é. Mesma coisa quando eu joguei no Botafogo. Lá, os caras só pagavam meia dúzia, os outros não recebiam. Quer dizer, como é que um time desse vai andar? Me explica. Né? Se meia dúzia de funcionário recebe, a outra meia dúzia não. Tem condição de você lutar a mesma coisa que o cara que tá ganhando em dia. E ele falou o quê? Que não era da minha conta, que era o dinheiro do Nilton. Não era da conta dele, não, tá sem receber, não era da conta dele, não. Vou te falar uma coisa, com toda sinceridade, eu tava na sala do presidente lá na sede. Na sede de Lourdes. Na sede, quase saí na pancada com ele. Levantamos da mesa, começamos a bater boca. Você não sei o que e tal. Mas, enfim. E veio o primeiro coletivo, né? Que houve aquela invasão lá. Invasão, gente pisoteada. Lá. Veio todo mundo querer ver o Galo, não sei o que e tal. Aí terminou o treino, o Vantuil Galdino, que era o treinador, chegou pra mim. Campeão de 71, né? Campeão de 71, lógico. Aí ele veio falar comigo, aí, o que você achou? Eu falei, porcaria, cara. Mesmo, cara? O time não vai. Porque é isso aqui, bicho. Ficava Neto, Renato Gaúcho, né? O Éder também não corria muito. Quer dizer, os caras ficavam morcegando lá na frente e nós lá 4, 5 lá atrás se matando, cara. Os caras só queriam pegar a bola e fazer gol, ou ficar, né, na boa. E o time não funciona assim, você sabe disso. Futebol, cara, hoje todo mundo, naquela época também, todo mundo tem que se dar um pouco mais si, né? Na marcação, na pegada, né? Não é só no oba-oba, na hora que a bola chega, que você quer arrancar para frente. Todo mundo tem que se ajudar e tal. Mas não houve também uma interação assim de grupo, de vestiário. É isso que eu te falo. Existiam divisões mesmo. Esse grupo foi rachado. Esse grupo era nitidamente rachado. Não tinha nem como. Existiam os trabalhadores, existiam os que estavam... Os peões lá. Os que estavam ganhando os os estrelas, né? Principalmente quando veio o seu treinador, o Valdir Espinosa. Nossa Senhora. O Valdir Espinosa era... O Renato era peixe dele ou vice-versa? Era peixe dele e tal. Aí desandou mesmo a maionese. Falei, não tem coisa. Porque a gente treinava forte, fazia um treinamento forte, não sei o quê. Ele só dava moral para aquela galera dele lá, entendeu? Então, assim, aí que foi mesmo a gota d'água, rachou tudo. Como é que porque, vamos lá. Nessa história toda, o Éder já tinha jogado no Atlético, tinha história aqui. Ele era considerado um persona estrela da Selegalo, porque ele estava voltando e tal, e era o Éder da Copa do Mundo e tal. Mas como é que era ele? Ele estava no meio do chumbo cruzado ali, porque ele conhecia a sua história, a história dos outros. Não, e o Éder sempre foi muito atleticano, ele era muito mais pro nosso lado. Ele não... E o Éder nunca foi ao contrário que o povo pensa, que o Éder era mulherengo, saía pra noite. O Éder nunca foi disso. O Éder era explosivo no campo, né? No campo só. Fora do campo era um cara muito tranquilo. Todo mundo fala. Ele não tinha aquela coisa da pegada do marcador, né? Que ele era mais técnico. Não era dele. Não era dele. Mas ele foi muito, muito profissional nesse sentido. Não se envolveu. Tanto é que ele ficou, né? Ele ficou. Até que ele ficou. Foi para repescagem, o Atlético passou. E foi a primeira grande oportunidade, quando começou a se desmanchar essa Selegalo, foi o Leverkusen.
que veio, o primeiro grande clube que ele pegou foi aqui, com o Galo. E eu me lembro que teve um episódio muito engraçado nesse sentido. Quando o Levi chegou, a gente estava na concentração, 3, 4 horas antes do jogo, você tem aquela pré-eleição com o treinador para depois você ir para o campo. Aí o Levi escalou o time, fulano, ciclano, eu não lembro qual era o time agora certo, mas fulano, ciclano. Aí o Renato Gaúcho falou... Humberto no gol? Aí o Renato Gaúcho falou, eu tô no banco? O senhor tá no banco. Ele pegou, então, tchau pra vocês. Pegou, levantou a malinha dele e foi embora. Foi pro porcão? Ele foi pro porcão, aquela época tinha o boné virado pra cima. Pra cima. Aí foi Era um bongo e porcão. né, o último episódio dele no Galo. Mas Depois disso ele não jogou mais, né? Não, nunca não. Aí teve rescisão, não tinha como. Foi embora. Tinha um cara levantado da pré-eleição e ir embora porque tá no banco. E aí, como é que foi? Foi em debandada? O Neto também foi saindo? Aí começou a debandada. Aí o Levi Coupe começou a montar o time, né, no qual a gente chegou nessa semifinal do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, saímos da repescagem. Foi uma remontagem do time, né? No início do Campeonato Brasileiro. Foi uma situação difícil na época, mas que aí o grupo se uniu e tal, aí saíram essas estrelas todas e o time andou. Engraçado, né? Que nessa época aí, hoje, a gente viu até o Neto falando, né? O Neto é honesto até nisso, né? Ele fala que ele veio aqui, não jogou nada, e não jogou mesmo, né? Mas ele fala que ele aqui não foi um profissional, né? Agora... O Neto, na realidade, assim, quando ele chegou para treinar, a gente estava no interior fazendo pré-temporada. Ele chegou lá e tal. Ele fez o primeiro gol desse legal, né? Ele chegou magro, cara. Eu falei, o Neto tá magro e tal. Ele falou que tinha ficado numa clínica de emagrecimento e tal. Eu falei, o cara vai chegar Vai chegar fininho, né? Vai chegar fininho e tal. Mas... Aí um dia eu tô na sauna lá no hotel fazenda que a gente tava. Tô na sauna, daqui a pouco... E tava o Neto, assim, daqui a pouco saiu um sanduíche desse tamanho assim. Eu falei, Neto, que isso, cara? Conta pra ninguém, não. Ele meteu um sanduíche desse tamanho assim, mano. Porque ele sempre teve tendência pra engordar muito. Ele falou, Paulo, se eu tomar um copo d'água, eu engordo. Aí eu falei, cuida, né, bicho? Hoje não, hoje você vê que ele se mantém magro, né? Engraçado, não sei se ele fez algum tratamento, alguma coisa. Tá magrinho, tá fininho. Ele tá magrinho, tá fininho. Mas o Galo, naquela época lá, o Levi deu uma arrumada no time, né? E o Galo foi pra... Deu uma reerguida, né? Que o Galo foi pra repescagem, tirou o Cruzeiro. O Cruzeiro também caiu pra repescagem. O Galo fez lá a pontuação. Depois o Galo foi pras quartas de final tirou o Botafogo. Eu me lembro que teve um jogo antes da gente sair da repescagem, que a gente precisava do empate para jogar contra o Bragantino. Eles só vão jogar lá em Bragança Paulista, né? Que hoje é não, agora é o Red Bull. Mas era o Bragantino mesmo. É o Bragantino. Aí eu cheguei pro lateral do Bragantino, que era o lateral da seleção na época, deixa eu lembrar o nome dele aqui. Falou, bicho, 0-0 vocês classificam e para nós também. Então vamos segurar a onda. Então começamos. Ninguém atacava muito um outro. Porque, 0-0 os dois estão dentro do Campeonato Brasileiro de novo, saía da repescagem. Daqui a pouco, rapaz, o Reinaldo vai lá e faz um gol. Aí os caras aí eu falei, Reinaldo, pelo amor de Deus, cara. Tinha rolado combinado. 0-0 aqui tá bom pra todo mundo. Acabou que o jogo ficou 1-1. Aí os caras começaram. Aí acabou aquela coisa. Acabou o amor, né? Acabou o amor. Aí os caras vieram, mas terminou 1-1. Nós saímos da repescagem pro Campeonato Brasileiro de novo.